Muito bom dia, Deus abençoe a todos. Hoje, quarta-feira, dia 12 de julho, estamos aqui neste canal, a Palavra, a Luz da Verdade, a trazer ensinamentos da Palavra de Deus para a família, para casais, de salvação e de ensinamentos doutrinários de alguns assuntos espirituais para trazer discernimento por meio da palavra de Deus, para que as pessoas entendam a vontade de Deus e a palavra dele. Dando continuidade, hoje é a terceira parte do ensinamento que nós estamos aqui com a série O Plano Salvador de Deus em Cristo e os Cuidados Doutrinários. Hoje, com o tema A Doutrina de Cristo. Vamos falar com Deus. Pai Celestial e Deus bendito, em o nome do Senhor Jesus, nós te oramos pedindo a tua inspiração. Ó Pai, seja feita a tua vontade. Nós queremos tão somente, meu Deus, entender tua verdade, ter temor, para ser fiel, puro à tua verdade como ela é, para junto aprendermos com o nosso próximo o caminho do Senhor. Em nome de Jesus, amém. A doutrina de Cristo, vamos correr, ou seja, melhor dizendo, falar de uma maneira um pouquinho rápida, porque são 6 pontuações e é algo muito importante. A doutrina de Cristo. Existe a doutrina de Cristo, que é a doutrina de Deus, doutrina de demônios, de espíritos malignos, por meio de homens que falam de uma forma algo muito espiritual que envolve o interesse. Existe a doutrina do homem, próprio homem, que ensina da sua maneira. Então, hoje é a doutrina de Deus, como intitulamos aqui, a doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo se baseia em tudo que Deus o instruía a dizer. Jesus dizia naquele tempo para os fariseus e para os discípulos: o que eu vos ensino conforme o meu Pai me fala. Então, tudo era dirigido por Deus e também baseado nos ensinos que Moisés e os profetas falavam. Jesus também se referia a esses ensinos também. Primeiro tópico: a doutrina de Cristo é segundo a piedade. E o que é então a piedade? A piedade é algo, vamos dizer assim, é algo que é consagrado a Deus, é algo que é levado a sério as coisas sagradas de Deus, como o ensinamento de Deus, um viver em santidade para Deus. Então, olha só o que está escrito na primeira epístola que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 6, versículo 3, que a piedade é um viver que sente misericórdia e respeito ao próximo. Está escrito isso desta forma na Bíblia. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade. Então, quando não se ensina segundo a doutrina de Cristo, que é segundo a piedade, essa doutrina, esse tipo de ensinamento foge dos ensinos de Deus. A palavra de Deus diz claramente que não devemos aceitar outro tipo de ensino que não seja conforme o ensino de Deus. O apóstolo Paulo diz que se alguém ensina outro ensino, vier até um anjo, seja anátema, e não recebais, não aceitais. Vamos para o segundo tópico.
o sermão dos ensinos de Cristo. O sermão dos ensinos de Cristo. Olha só o que diz. No Sermão do Monte, Mateus capítulo de número 5, do versículo 1 até Mateus capítulo 7, versículo 28. Jesus disse: bem-aventurado os humildes de espírito. Por que humilde de espírito? Porque o humilde de espírito é aquele que aceita a vontade de Deus. É aquele que não é soberbo, que não é arrogante, que não se guia pela sua vontade própria. A gente tem que ter muito cuidado, porque quando o espírito soberbo, arrogante, vaidoso, orgulhoso toma conta do coração da pessoa, acontece o que aconteceu com o querubim Lucifer. Desceu lá do céu, foi expulso, porque queria se levantar, não queria aceitar a vontade de Deus. E também nós temos falado constantemente aqui, no livro de Tiago, se não me foge a memória, capítulo 4, Deus usou o apóstolo Tiago dizer assim, que Deus resiste aos soberbos, orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Vamos agora para a terceira pontuação. A doutrina dos apóstolos faz parte dos ensinos de Cristo. Na doutrina dos apóstolos, perseverava os apóstolos no partir do pão. Ninguém dizia o que era seu. Todos tinham tudo em comum. Aqueles que servem a Deus, a doutrina de Cristo, eles têm essa conduta, eles têm essa afinidade. Ninguém diz que o que é seu é propriamente seu. Quando vê um irmão necessitado, compartilha do pão, ajuda. E aqueles que servem a Deus de verdade, conforme a doutrina de Cristo, quando ele é um bispo, um padre, um pastor, quando vê alguém necessitado, vai lá e ajuda os órfãos e a viúva. Os dízimos e oferta também servem para isso. Então, o verdadeiro evangelho, que é a doutrina de Cristo, faz isso, em ser misericordioso, em ajudar um ao outro. Nós temos falado isso e nós aqui damos testemunho. Podem perguntar a todos quantos nos conhecem, a minha esposa sabe disso. Por onde passamos, em qualquer cidade que venhamos morar, tenho falado para minha esposa, se tiver alguém, vizinho mesmo, que não é da fé, que não serve a Deus, mas se tiver necessitado, vamos compartilhar com o nosso pão. Se vier alguém de rua necessitado, vamos compartilhar, dividir o pão com ele. Esse é o amor de Deus. Este é a verdadeira religião que está escrito no livro de Tiago. Ficar órfãos e viúva e ajudar nas suas necessidades. Temos que nos ater a isso, viu? Verdadeira doutrina de Cristo. Aqueles que servem a Deus têm essa procedência. Segue esse segmento de Deus. Agora vamos para quarto tópico, perseverar na doutrina de Cristo, que nós já falamos aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Vamos então para o quinto tópico, já estamos concluindo. O ensino de Cristo é segundo a verdade. Mateus capítulo 22, versículo 16, fala sobre isso. Mateus 22, capítulo 16. E Marcos capítulo 12, versículo 4, que diz assim: Mestre, nós sabemos que tu és verdadeiro e ensinas a verdade. Todo aquele que prega, que fala da salvação,
e que é de Deus, ele fala a verdade, como ela está escrito. Temos falado isso incessantemente. Livro de Jeremias, no Velho Testamento, capítulo 23, versículo 28, se não me foge a memória, que diz assim: aquele em quem está a minha palavra, fale como ela é, com verdade, conforme está escrito. Verdadeiro evangelho, a verdadeira doutrina é falada conforme a verdade, do jeito que está escrito. E vamos agora para o 6º tópico. A doutrina de Cristo era e é o que Deus ensinava. Então, isso é a verdade de Deus, que está escrito em João, o Evangelho de João, 4º livro do Novo Testamento, capítulo 8, versículo 28. Diz o seguinte, a palavra de Deus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensina. Então, todo aquele que é da doutrina de Cristo ensina conforme Deus ensina, e não do seu modo. E vamos aqui concluir com o 7º tópico, os fundamentos de Cristo. Então, os fundamentos de Cristo nós temos falado aqui. Está escrito isso aqui, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Vamos ler, mas nós vamos falar sobre os fundamentos de Cristo rapidamente. 1 Coríntios 3, 11. Achamos já, 3, 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, o fundamento da doutrina de Deus, da doutrina de Cristo, é Cristo. Ele é o centro das atenções, é o centro da fé, é o centro do perdão de tudo. E nós temos falado também que os fundamentos do Evangelho de Cristo são 6. Não sei se vou me lembrar de todos, mas arrependimento, fé, imposição de mãos. Jesus falou, né? Preste bem, decore esse, memorize. Porque tem muitas pessoas aí curando, fazendo algumas coisas e tira a centralização do poder de Cristo. Jesus disse: aqueles que creem em meu nome porão a mão sobre os enfermos e serão curados. Aquele que crê. Isso fala de quê? Do fundamento, imposição de mão. E o outro, batismo, juízo final e ressurreição. Esses são os fundamentos do verdadeiro evangelho, da verdadeira doutrina de Cristo. Vamos falar com Deus. Senhor, pecador que somos, mas redimidos no teu sangue e com temor de viver a tua verdade pela tua doutrina, não de doutrina de homens. E nós temos feito tal qual o apóstolo Pedro, que está escrito, se não me foge a memória, meu Deus, Atos capítulo 4 ou 5, que diz assim: mais importa agradar a Deus do que a homens. E isto o Senhor colocou em mim para falar a tua verdade. Ouçam ou quer, não ouçam, mas a palavra da verdade é falada, Senhor, porque nós tememos a Ti e queremos agradar o Senhor. Então tenha compaixão de todos aqueles que porventura têm sido ensinados de forma diferente do Teu Evangelho, que possa se voltar para Ti, se arrepender e se voltar para a Tua verdade. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, ótima quarta-feira, até a próxima, se Deus nos permitir.